Prezados participantes do curso de Cuidados e Manejo de Animais em Atividades de Pesquisa Científica, hoje, em nosso módulo introdutório, veremos algumas noções básicas de biossegurança em instalações animais. Eu sou a professora Sônia de Ávila Botton, faço parte do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Primeiramente, o que é um biotério? Biotério é um estabelecimento onde são criados e mantidos animais que serão utilizados para fins científicos. Dentro desses estabelecimentos existem alguns critérios que definem estes estabelecimentos. Primeiramente, a finalidade a que se propõe. Existem três tipos de biotério em relação à sua finalidade. Os biotérios de criação, onde há produção e manutenção da linhagem de animais, os de produção ou manutenção, onde os animais são mantidos por um período para suas adaptações, alimentações, quarentenas, manejos e algumas vezes a produção de alguns insumos biológicos, e os biotérios de experimentação, onde ocorrem as pesquisas que envolvem o uso de animais. Para tanto, há necessidade que projetos de pesquisa sejam avaliados previamente e obtenham a liberação para que haja o desenvolvimento da pesquisa pelas comissões de ética de uso em animais. Em relação aos padrões de criação, existem os status genéticos, principalmente os consanguíneos, onde a produção desses animais são por acasalamentos. Esses cruzamentos ocorrem então entre irmãos, os pais e os filhos, por 20 gerações consecutivas e mantendo uma alta homozigose. No caso dos status genético não consanguíneos, nós temos uma alta heterozigose e aqui há a manutenção de uma diversidade genética desses animais. Em relação aos padrões sanitários, nós temos principalmente os animais convencionais, que possuem uma microbiota que não é conhecida, e aqueles onde são animais isentos de patógenos específicos, no caso dos animais SPFs, e que são monitorados. Dentro desses padrões sanitários, nós temos aqueles animais axênicos e gnotobióticos que possuem uma microbiota conhecida. E esses são mantidos em barreiras específicas. Os animais, eles são muito importantes na pesquisa, pois várias espécies são utilizadas e principalmente para o desenvolvimento de anticorpos, de medicações, vacinas que são utilizadas para salvar as vidas de pessoas e de outros animais, quer sejam eles animais, os pets, assim como os animais de produção. Então, esses animais, eles possuem uma contribuição incalculável para tanto prevenção e cura de doenças, assim como as novas técnicas cirúrgicas importantes para salvar as vidas de pessoas e de outras espécies. Então, alguns estudos aqui podemos citar, com o envolvimento de pesquisas com doenças infecciosas, como HIV, alguns tipos de tumores, doenças de fundo neurológico, entre outras, onde esses tratamentos foram desenvolvidos com a participação desses animais. Existem também vários medicamentos, vários produtos farmacêuticos que são, então, liberados para uso em pessoas e animais devido, então, aos estudos realizados com animais de laboratório. Então, devido a isso, é muito importante que esses animais que vão ser utilizados para pesquisa sejam criados em ambientes onde haja
muito cuidado sanitário e manutenção do bem-estar desses animais. Com isso, nós temos então várias legislações que vêm a contribuir para que ocorra este desenvolvimento dessas pesquisas usando os animais e esses ambientes onde eles vão ser criados, no caso os biotérios. Com isso, a biossegurança, ela é uma ciência nova, mas que ela atua para prevenir, minimizar ou eliminar qualquer risco que esteja presente nas atividades, tanto envolvendo pesquisa, quanto produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço, qualquer atividade que possa comprometer tanto a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, a biossegurança também é aplicada em ambientes laborais como os biotérios. A biossegurança, ela prevê 5 classes de riscos principais, onde nós devemos conhecer esses riscos para saber as medidas corretas para preveni-los e evitar algum tipo de acidente que possa vir a comprometer a saúde dos indivíduos e do meio ambiente. Os principais riscos são os riscos físicos, como envolvimento de temperaturas altas ou baixas, ruídos, vibrações, radiações, pressões anormais, umidade, luminosidade excessivas presentes no ambiente. Riscos químicos, substâncias químicas que possam então causar algum prejuízo à saúde dos indivíduos, quer seja pelo contato com a pele, mucosas ou pela sua ingestão. Os riscos biológicos advém da presença, então, das amostras biológicas, sendo elas bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitas, prions, organismos geneticamente modificados e também as secreções e excreções oriundas dos seres vivos. Em relação aos riscos ergonômicos, nós temos a presença, então, das lesões por esforços repetitivos, as LEDs e DORT, levantamento de peso excessivo, problemas posturais e também algumas disfunções e problemas que devido a riscos psicossomáticos que podem acontecer no ambiente de trabalho. Os riscos de acidente, então nós podemos ter o choque elétrico, queimaduras, no caso dos biotérios, mordidas, arranhaduras, pisadas, a inoculação de peçonha, quando se trabalha com animais peçonhentos e lesões por objetos perfuro-cortantes. Lembrando que a biossegurança, ela utiliza muito simbologias e cores, Assim como nesse slide a gente pode prever cada um dos riscos, eles vêm determinados por uma cor. E essa cor, então, que vai identificar esse risco. Quando é que a gente pode utilizar esse esquema de cores? Então, ele é bem importante numa ferramenta que se pode utilizar no ambiente de trabalho, chamada mapa de risco. Nesse mapa de risco, onde nós temos a planta baixa da edificação e principalmente das salas, e a identificação de cada um desses 5 riscos presentes. E eles são identificados em círculos. Esses círculos existem em 3 tamanhos diferentes, sendo menor, quer dizer que a intensidade do risco é bem menor, média ou na esfera maior, o risco tem uma intensidade maior. Então, quando há a presença dessas esferas com as cores que identificam cada um dos riscos, quer dizer que naquele ambiente existe a presença daquele risco e ele, então, foi identificado quanto à sua intensidade. Em relação à biossegurança de biotérios, nós temos alguns pontos a ser destacados. Principalmente o que? São eles. A legislação, então nós temos legislações que devem ser seguidas, que aliam a biossegurança, assim também como normas
que vão reger as atividades desenvolvidas, né? Principalmente prevendo riscos aos trabalhadores, às equipes que vão estar presentes nesses locais. Tá? Então, existem legislações que devem seguir no âmbito federal, estadual e municipal. Então, cada um dos integrantes das equipes deve conhecer essas leis para assim se adaptar a elas e poder assim desenvolver as suas atividades. Também é muito importante a existência de manuais ou, né, também conhecidos como procedimentos de operação padrão, que vão ser muito importantes para que a gente sempre vai realizar as atividades da mesma maneira, independente de qual indivíduo esteja ali naquele dia, naquela rotina de trabalho ou de algum experimento científico. Tá? E além de tudo, também as boas práticas laboratoriais, né, que são utilizadas, são algumas normas que a gente, né, deve utilizar na nossa rotina de trabalho e que a gente vai falar seguido no próximo vídeo. Tá? Lembrando também que é muito importante a gente promover o gerenciamento de resíduos. Né? Por quê? Porque dentro dessas atividades desenvolvidas dentro do biotério são gerados vários tipos de resíduos. Né? Então, a gente tem que saber separá-los, segregá-los, armazená-los e promover, então, o descarte desses resíduos de forma correta, de forma de não contaminar também o meio ambiente. Né? E, sem sombra de dúvida, né, proporcionar sempre um manejo seguro e o bem-estar dos animais que estão sendo mantidos nos biotérios. Sendo assim, no próximo vídeo a gente vai continuar com algumas destas normas e conhecer um pouco mais da biossegurança aplicada aos biotérios.